Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Senhor, graças te damos pela tua palavra e te pedimos, ó Senhor, que tu venhas por meio dela nos abençoar nesta noite, Pai, falando conosco, ó Deus amado, quebrando em nós, ó Deus amado, barreiras, cadeias e grilhões, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Então, irmãos, esse texto aqui mostra mais digamos assim, um certo atrito, né, dos fariseus, dos religiosos da época com Jesus por causa das atitudes dele. Eles tinham todo um sistema religioso, um sistema de fé, de religião, obviamente, que estava amparado em procedimentos e em regras. O farisaísmo, ele surge durante o período da Babilônia, e ele teve uma função no seu princípio, lá no início, nos seus primórdios. Ele foi muito importante para a manutenção da sã doutrina. Então eles estavam muito presos a regras e leis. De certo modo, na Babilônia isso fez sentido, porque eles estavam sob um ataque tremendo. Mas com o passar do tempo, esse número de regras e leis foi aumentando. E ser um judeu nos tempos de Jesus era algo extremamente opressor. Ser um judeu expunha as pessoas a viverem debaixo de tantas regras que muitas vezes elas nem tinham acesso a conhecer, porque a maior parte das pessoas não era alfabetizada, vamos dizer assim. O índice de alfabetismo seria em torno de 15%, no máximo 15%, 20%, em quase qualquer sociedade. Na sociedade judaica estava por aí também. Então as pessoas também não tinham acesso aos livros. Os livros não eram assim fáceis. Hoje em dia você não precisa nem mais comprar uma Bíblia, você pode baixar uma gratuita no seu celular e sair por aí lendo, não é? Ou se for comprar, vai pagar baratinho, tem muito recurso. Mas naquela época os livros eram caríssimos, eram escritos à mão, demoravam tempo para ser feitos. Eles eram feitos geralmente em pergaminhos, né? Os rolos da lei que ficavam na sinagoga, no templo, eram pergaminhos, eram peles de carneiro que eram curtidas e preparadas para se escrever ali. Então era muito complicado. E as pessoas viviam então uma religião de opressão, porque simplesmente eles criaram um formato e adotaram procedimentos e práticas que moldaram a sua vida. Agora, isso não é privilégio dos judeus. É uma tendência do ser humano estabelecer práticas e regras e cada vez mais tentar regulamentar as coisas. Nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais regulamentada, não é isso? Hoje em dia, você tem lei para quase tudo. Quase nenhuma delas é cumprida, mas você tem lei para quase tudo. Porque, na verdade, a tendência dos seres humanos é achar que resolvem as coisas com regras e regras e regras e regras. Procedimentos e padrões, que geralmente as pessoas querem impor às outras, mas não querem elas próprias experimentar. E Jesus falou isso muitas vezes com os fariseus: olha, vocês atam fardos pesados demais nos outros que vocês nem com um dedo querem mexer. Esse era o problema de época, mas volto a dizer, não era o problema só dos judeus, é o problema de toda a humanidade. Nós temos por tendência
tradicionalizar as coisas, estabelecer tradições e regras e conceitos, e nós não gostamos que mexam no nosso mundinho, nos nossos conceitos, na nossa regra. E nós vivemos muitas vezes agarrados a coisas sem refletir mais sobre elas. E coisas que foram importantes, regras que fizeram sentido em outro tempo, não fazem mais em um dado momento das nossas vidas, mas nós continuamos adotando procedimentos. Porque é uma tendência nossa querer não só estruturar o nosso mundo, ou estruturar o mundo à nossa maneira, segundo a maneira como nós entendemos, como também querer impor isso aos demais. E isso influi em várias, está disperso em várias áreas de nossa vida. Aqui o Senhor Jesus, ele é confrontado pelos fariseus, que começaram a perguntar a ele: olha, por que você está comendo na casa do Levi, não é, com pecadores? Porque haviam ali, naquela mesa, na casa do Levi, haviam ali publicanos que eram funcionários públicos romanos, que eram tratados pelos judeus como traidores da pátria, colaboracionistas. Você já ouviu essa palavra? Eles eram colaboracionistas dos romanos. Então, de certo modo, eram vistos com desconfiança e como, de certo ponto, traidores. Também estavam ali pecadores. Jesus estava comendo com essa gente. E os fariseus ou os judeus não faziam essas coisas, não comiam com pessoas que não fossem da mesma fé, não comiam mesmo. Hoje em dia você senta num restaurante desse aquilo, de repente senta alguém do seu lado que você nem sabe, né, quem é, e aí você fica até às vezes meio constrangido, né? Eu já passei um aperto uma vez por causa disso, que sentou uma moça do meu lado, e disse: ai meu Deus do céu, eu, pastor evangélico Marco Antônio de Araújo, estou aqui agora sentado, tem uma moça do meu lado, não é minha mulher. Botei o prato mais pro lado um pouquinho, virei de costas. Porque faz parte no cotidiano hoje, mas naquela época não se comia com estranhos. Não se convidava um estranho para sentar à mesa com você. Era um ato de comunhão, era um ato que era considerado também espiritual. Então, era importante para eles isso, e eles começaram a criticar Jesus e reclamar: mas como é que ele admite pecadores, como é que ele admite esses homens traidores da pátria, esses publicanos, cobradores de impostos, como é que ele admite essa gente? Como é que ele se relaciona? E mais adiante também, criticaram o fato dos seus discípulos não fazerem jejum rotineiramente. Um fariseu jejuava 2 vezes por semana. Tinham 2 dias específicos em que eles jejuavam, e faziam isso por princípio religioso, ou seja, como uma rotina. Você já percebeu que a sua vida espiritual, muitas vezes uma coisa que te tocou num dado momento, que foi para você uma bênção num dado momento, você começa a querer repetir aquilo, e daí a pouco aquilo não tem mais graça, e você começa a ficar chateado daquilo. A pessoa diz: não, eu vou orar agora 1 hora por dia. E é bom que a gente ore, e é bom, a gente tem que ter um certo grau de disciplina na vida da gente. Mas aí você começa a orar, e começa a orar exatamente as mesmas coisas que você orava antes. E aí aquilo vira uma reza, porque você já sabe até decorado o que você vai pedir, né? Começa pedindo as mesmas coisas da mesma forma, já não pensa mais. É um contexto bastante comum entre todos nós. Eu já quebrei muitas vezes a minha cara, né, com esse tipo de prática, de tentar ajeitar as coisas dessa forma. E eu preciso orar, nós precisamos orar, mas nós precisamos tomar o cuidado de fazer da nossa oração um encontro com Deus. Entende? Quando você encontra com um amigo, com um irmão, com um parente seu, você repete as mesmas coisas que você falou antes? Mas a gente quer controlar e quer ter certeza de que a gente não vai esquecer de nada, para que Deus, né, não acabe esquecendo de nada. E aí a gente fica lá com a nossa listinha, né? E eu acho positivo ter listas de orações. Agora, só cuidado com isso, porque a sua oração pode virar um tédio, pode virar uma chateação. E o que deveria ser um encontro prazeroso com Deus pode se tornar apenas um ritual vazio, em que Deus até está presente, mas é como se não tivesse. Você não percebe mais a presença dele. E aqui Jesus fala então duramente com eles, fala diretamente para eles: olha, gente, não se pode. Ele fala, primeiramente ele fala a respeito dessas coisas do jejum, não é? Ele fala, primeiramente sobre comer como pecadores. Ele diz: olha, os sãos, os sadios não precisam de médico, quem precisa de médico é doente, né? O santo, né? O justo não precisa estar aqui, quem precisa estar aqui é o pecador. O justo já está resolvido, eu quero falar com pecadores.
É o que Jesus está dizendo, apresentando a sua lógica irretocável. Mas também ele diz, olha, podem os convidados, numa cerimônia de casamento, a cerimônia de casamento levava uma semana, né? Podem eles jejuar? Não podem, é período de festa, né? Eles estão na celebração junto com o noivo. Quando o noivo foi embora, eles jejuam, mas durante as bodas eles não jejuam. Ele fez essa alusão às práticas que eles mesmos tinham, porque eles não jejuavam durante casamentos, durante períodos de casamento. Não jejuavam durante as suas festas, estas festas, né? Celebrações comuns, comunitárias. Eles não faziam essas coisas. Jesus disse, apelou a eles, vocês podem fazer isso? Porque não é que Jesus era contra o jejum, é que eles transformaram essas coisas em um ato vazio e repetitivo. É o perigo que todos nós corremos. E aí você vem para a igreja, e às vezes a gente está aqui no meio do louvor, não é? E para quem está aqui dirigindo, a gente passa por um período, obviamente, de preparação, né? Há uma tensão dentro disso. Não pensa você que eu como macarrão na hora do almoço e, sei lá, simplesmente entro aqui e faço alguma coisa que eu já fiz 500 vezes. Há um período de preparação, de tensão. Você tem que clamar ao Senhor e dizer, Senhor, que não seja mesmice, senão entra na mesmice mesmo. E o que eu espero quando eu venho na casa do Senhor é que Deus opere um milagre na minha vida, na minha também, que Ele me sacuda, que Ele mexa comigo, que eu tenha uma experiência com Ele, né? E já que eu sou pastor, eu quero para mim e quero para você também. Eu quero que essa experiência seja coletiva. Então a gente briga, né, contra nós mesmos por isso. Ora, clama ao Senhor, pede a Deus, né, examina o coração, faz de tudo. Para quê? Para que a coisa seja mais do que um cumprimento de uma rotina, um cumprimento de uma rotina religiosa. Mas eu sei que tem gente aqui, e eu tenho olhos, eu vejo. Às vezes a pessoa está aqui daquela cara de ameixa seca. Ele não está nem aqui, tadinho, ele está pensando lá fora nos seus problemas, e esqueceu que aqui é lugar de soluções, que aqui é lugar onde Deus fala com a gente, que aqui Deus cura, que Deus toca, que Deus consola. E ele está lá remexendo, né, as engrenagens enferrujadas do cérebro, pensando para um lado e para o outro, mas não consegue sair disso muitas vezes. Meus irmãos, cuida do teu pé, diz a palavra de Deus, cuide dos teus pés quando você entrar na casa do Senhor. Ou seja, vê como é que você anda, vê como é que você se move, vê como é que você se procede aqui dentro. Não é para você ficar olhando para o seu pé, não, é para você cuidar da sua atitude, da tua postura nesse lugar. Não porque Deus vai jogar um raio se você estiver distraído, não é isso. É porque você está perdendo. Se você estiver distraído disto, você estará perdendo a oportunidade de um encontro com Deus, de um momento especial, de mais um momento marcante na sua vida. Esse é um lugar de encontros com Deus. Amém? Ele vai com você para casa, tudo bem, mas quando nós estamos juntos, celebrando essa comunhão, a coisa é mais intensa. Ali o Senhor derrama a sua graça, né? Ali o Senhor derrama a sua bênção. Onde? Onde estão reunidos os irmãos, onde os irmãos estão unidos. Amém? É aí que a coisa acontece. E o Senhor Jesus então diz para eles, olha, não se pode fazer essas coisas, não se pode transformar isso. Então ele dá uma palavra aqui, que eu queria que a gente refletisse sobre ela. Ele diz, olha, não se pode... ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Hoje em dia a gente não tem muito hábito de remendar roupa, né? Roupa hoje em dia é barato, relativamente, depende de onde você vai comprar e que hora você compra também, né? Mas é relativamente barato. Antigamente roupa era um acontecimento na época deles, porque ela era tecida à mão. Cada metro de tecido custava uma grana, porque dava trabalho. 1 metro de tecido levava talvez dias para ser feito no tear. Então era caro. Então a pessoa arrumava um buraco na roupa, ia lá e consertava, não é? Eu ainda me lembro da minha mãe falar, da gente, lá mais quando era pequenininho, ter costureiras e coisas assim que faziam a roupa. A gente quase não comprava roupa pronta, você fazia. E aí quando uma roupa furava, alguma coisa assim, você levava na serzideira.
era uma especialista que puxava um fio da roupa e entretecia ele de novo, enfiava um outro fio parecido e jogava, e aí você olhava assim, quase não dava para ver o remendo. É ruim, hein? Mas eram coisas que se faziam em outros tempos. Imagine naquele tempo, onde as coisas eram muito mais caras nesse sentido, onde roupas eram feitas à mão. Então ele está falando aqui de uma realidade que não é muito parecida com a nossa, mas ele ensina uma lição. Ele diz, olha, não se pode costurar pano novo em pano velho. Por quê? Porque o pano novo é mais forte. As tensões diferentes fazem com que o outro se rasgue e aumente ainda mais o rasgo. Que a pessoa bota lá um tecido novo, tá bom, ele resolveu aquele pedaço, mas quando ele abaixar, aquele pedaço vai puxar o outro e vai rasgar outro pedaço. E como o remendo geralmente é mais amplo do que o furo, então o buraco só tende a aumentar. Mas ele não ficou só aí, e eu quero me prender na segunda parte, quando ele fala, não se põe vinho novo em odres velhos. O odre, ou odre se você preferir, ele era uma espécie de cantil de couro. Eles pegavam uma perna, geralmente era uma perna mesmo de um cabrito, pegavam a perna de um cabrito, né, e costuravam de um lado, tiravam, obviamente, né, fazia aquilo, costuravam alguma coisa assim, meio no formato de um pernil, um triangular assim, e eles colocavam uma rolha numa ponta, e aquilo costurado, aquele couro curtido, ele era cheio de vinho, né, para as pessoas poderem transportar. Podiam transportar também em vasilhames de barro, só que vasilhame de barro bate-quebra, aquilo era mais maleável, era mais seguro de transportar. Mas Jesus está dizendo aqui, olha, não se põe vinho novo em odre velho. Por quê? Porque você sabe muito bem, se você já teve um assento de couro na sua casa, que com o tempo o couro resseca e começa a querer rasgar, não é? Ou se você comprou aquele casaco de couro, aquela calça de couro bem legal que você gostou a beça, pagou uma fortuna por ela, porque hoje em dia couro é caro, naquela época não era tanto, não é? Mas depois que ela começa a ressecar, começa a trincar por cima, né? Sapato de couro, né? Ele vai trincando, vai secando, começa a rachar. Se você não passar a graxa toda hora, daqui a pouco o dedão pula para fora, vira boca de jacaré, porque simplesmente o couro resseca e rompe. Isso era um odre velho. Um odre velho, ele já era mais trabalhado, mas ao mesmo tempo já era mais seco. E aí o que acontecia? Ele já não tinha a mesma flexibilidade. Só que quando você coloca vinho novo, quando você guarda vinho novo, significa que esse vinho ainda vai fermentar. O açúcar presente nele ainda vai virar álcool e ele vai passar por um processo que gera gases, né? Gera gases. E aí então o que acontecia? Eles colocavam vinho novo no odre velho, o vinho ia estufando aquele odre, ele ia formando gás, quando você via tinha arrebentado, caiu o vinho todo no chão, estragava o odre e o vinho. Então Jesus fala para eles, não se põe vinho novo em odre velho, porque o vinho novo vai romper o odre velho. E o que ele está falando tem a ver com o quê? Com o assunto que estava sendo tocado naquele momento. Qual era o assunto? Os procedimentos, as tradições, as práticas deles. Meus irmãos, nós chegamos a Cristo. Quem é que chegou a Cristo? Diga amém. Amém. Né? Você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador? Você chegou a Cristo porque Ele te chamou e você chegou a Ele. Mas só que você chega a Cristo, nós chegamos a Cristo cheio de tradições e outras práticas antigas. Algumas delas são pecaminosas, outras são apenas práticas que nós temos, costumes que nós temos. E nós precisamos compreender que Jesus é um vinho novo, o Evangelho é um vinho novo, e ele precisa de uma nova estrutura. Não se pode receber esse vinho novo do Evangelho e tentar adequá-lo ou tentar acondicioná-lo nas nossas antigas estruturas, porque ele vai romper com essas estruturas e vai se derramar no chão. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que quando nós chegamos a Cristo, nós recebemos um vinho novo. O Evangelho é vinho novo sobre as nossas vidas, mas é necessário que nós entreguemos a Ele uma outra estrutura. É necessário uma estrutura nova. É necessário uma prática nova. É necessário uma espiritualidade de fato renovada. É necessário que nós estejamos abertos a uma renovação completa, porque Cristo não veio para ser um fator a mais em nossas vidas. Ele veio para transformar as nossas vidas e ser o fator. Ser o principal. Ele não veio para ser um acréscimo,
alguma coisa a mais que você soma à sua existência. Ele veio para transformar a nossa existência. Então é necessário que esse vinho novo encontre em nós a disponibilidade, a disposição de dar uma nova estrutura, de reestruturar, de fazer uma nova estrutura para receber isso. Então, meus irmãos, a vida espiritual muitas vezes desanda, a vida espiritual muitas vezes traz frustração, porque nós estamos pondo um vinho novo em odre velho. E aí o odre velho se rompe e a gente fica frustrado, porque tudo aquilo que a gente tanto desejou e armazenou e guardou, aquilo que nos pareceu precioso acaba derramado no chão. Então, o vinho novo do Evangelho, ele precisa que eu ofereça, ou esteja disposto a reestruturar a minha vida em todos os âmbitos. Ele precisa, para ele agir em mim, permanecer em mim, ele precisa que eu tenha outra estrutura. Uma outra estrutura emocional, por exemplo. O Evangelho requer de nós uma outra postura emocional. Eu preciso aprender a submeter as minhas emoções a Cristo. Eu preciso aprender a dominar sobre meus impulsos. Eu preciso aprender a dominar sobre as minhas emoções. Eu preciso estar aberto a isso. Não querer que Cristo faça parte da minha vida e eu continue explodindo com os outros, sendo impaciente, sendo intolerante, sendo raivoso, quando poderia continuar sendo mais paciente. Cristo entrou em nossas vidas para que isso não fique sendo derramado toda hora, estragado toda hora, para que eu não seja envergonhado, para que eu não seja entristecido com perdas constantes. Eu preciso entender que as minhas emoções, elas precisam ser reestruturadas de outra forma. A minha vida emocional precisa de um outro formato, e isso demandará algum esforço da minha parte. Não posso encaixar Jesus nas minhas antigas emoções, eu preciso adequar as minhas emoções a Jesus. Não posso encaixar Jesus nos meus antigos entendimentos. Eu preciso transformar a minha mente. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes em Cristo Jesus. Eu preciso estar disposto a transformar a minha estrutura familiar. Vou citar algumas coisas. A minha estrutura familiar. Preciso. A estrutura das minhas relações familiares. Eu não sei como é que é a sua casa, cada casa aqui tem, obviamente, suas fraquezas, suas virtudes. Mas muitas vezes a coisa se degrada tanto, a coisa fica tão enrolada dentro de casa. E a gente precisa entender que Cristo, uma vez que entrou em nossa vida, a gente precisa submeter a nossa casa a isso e querer mudar as estruturas da nossa relação familiar. Talvez você possa dizer, talvez você diga para mim: ah, pastor, mas não, eu sou o único crente na minha casa. Ok, então comece por você. Porque quando uma coisa, qualquer ser humano sabe reconhecer o que é bom. Quando alguma coisa está bem feita, todo mundo gosta dela. Do que é bom, todo mundo gosta. De impaciência, briga, palavrão, discussão, agressão em casa, ninguém sente falta. Mas de sossego, de paz, de harmonia, amor, apoio mútuo, misericórdia, abraço, todo mundo sente. Então você acha que na sua casa, a sua casa está em pé de guerra? Então seja você o emissário da paz. Seja você o que abraça, o que começa com a restauração, o que dá o primeiro passo na direção do perdão, na direção da reconciliação. Seja você o promotor de uma nova estrutura na sua casa, onde o vinho novo do Evangelho pode então permanecer. Amém? Nas suas relações comerciais. Gente, nós vivemos num tempo que as pessoas só visam lucro e se sentem excusadas, desculpadas quando fazem alguma coisa que traz prejuízo para outro, porque ela diz: não, mas a regra comercial é essa. Eu estou trabalhando pelo meu bem-estar, o dele, o problema é dele, ele que cuide do seu. Felicidade, meus irmãos, é bem coletivo, ninguém é feliz sozinho. Nós temos que buscar felicidade tendo em vista o entorno, no mínimo o entorno, o nosso próximo. Porque senão o que nós vamos fazer é arrumar confusão. E nós precisamos de uma nova estrutura nas nossas relações comerciais, onde o dinheiro não conte acima de tudo, mas um bom relacionamento, o bem-estar,
a relação equilibrada, o lá e cá, para que haja paz. O vinho novo do Evangelho requer novas estruturas em todas as áreas de nossa vida. Se nós não estivermos dispostos a novas estruturas, nós vamos desperdiçar aquilo que o Senhor tem feito por nós. Vamos deixar cair por terra, vai se romper toda hora. Vai se romper toda hora. Precisa de um novo caminhar, de um novo andar, de uma nova espiritualidade. Porque talvez alguns de vocês tenham vindo de outras tradições religiosas e tenham se acostumado com práticas que vocês vivenciaram, experimentaram, e aí tentam cristianizar essas práticas. Mas se for apenas rotina, saiba que Deus não chamou você, não nos chamou para um código de procedimentos, para um conjunto de regras e de ações. Reconheço que regras são importantes, mas Ele nos chamou para uma relação pessoal com Ele, onde as coisas podem ser adaptadas a todo momento, porque onde há diálogo, há adaptação, há flexibilidade, para que a gente possa encontrar um novo caminho, né, para continuar andando dentro daquilo que é o propósito de Deus. Amém? Uma nova maneira, um novo jeito. E então a minha vida espiritual precisa sim que eu tire o foco de uma santidade pétrea, dura, mas infrutífera, por uma santidade baseada em comunhão, em separação para Deus, onde eu separo de fato a minha vida para Ele, rendo a minha vida a Ele e deixo Ele dizer para mim o que Ele quer para o meu próximo momento. E nós precisamos ter a ousadia de querer crescer nesse ambiente, de receber o Evangelho, de receber esse vinho novo que expande as nossas estruturas. Senão nós não vamos crescer, senão nós vamos viver desperdiçando. Você vem aqui, sai abençoado, consegue uma vitória em Cristo, daqui a pouco você põe tudo a perder de novo, volta para trás, 500 passos, e a sua vida vira uma mesmice, a mesma coisa. E você ainda corre o risco de um dia alguém dizer para você, ele ficou aí tirando uma de crente, agora olha aí, ó, tudo de novo aí. É isso aí mesmo, não muda. Pau que nasce torto, morre torto. São coisas que se diz. Por quê? Porque nós não estamos dispostos, de fato, a estabelecer uma relação com Deus. Se eu estabeleço uma relação com Deus, de fato, o Senhor, nessa relação dinâmica e contínua, Ele me orienta, Ele fala comigo, Ele me dá satisfação, Ele cura meu coração, Ele anima a minha alma, me dá de novo propósitos e vontade. Alguns de nós aqui, ou vários de nós aqui, andam com Cristo, ó, e andam mesmo. Não deixam a sua vida espiritual envelhecer. Entram na casa do Senhor, ainda levantam as mãos, ainda as lágrimas descem muitas vezes, a alegria do Senhor está no seu coração, e ele já tem 300 anos de caminho no Evangelho, mas continua assim, porque a sua vida está renovada em Cristo, porque ele entendeu que não é um conjunto de procedimentos, mas é uma relação de amor com Deus, e consequentemente com os demais. Amém? Sandro falou, né? Tudo que eu precisava quando cheguei era um abraço. É mesmo. E o abraço faz toda a diferença. Um abraço, não aquele abraço, mas aquele abraço de peito. Você abraça de fato, sem reservas. Ele faz toda a diferença. Abraça o Senhor, mas abraça seu irmão também. Amém? Precisamos abraçar mais. Eu sou fã de abraço. Precisamos nos dar mais. Precisamos estabelecer uma relação que de fato seja dinâmica, que não seja pétrea, que não seja empedrada, que não seja formal. Regras são importantes, nós não podemos chutar as regras, mas mais importante do que regras são princípios. Porque quando os princípios são sólidos, quando nós sabemos exatamente quais são os princípios, então nós conseguimos encontrar dentro desses princípios a maneira de estabelecer as relações, não com regras pétreas que excluem, mas com misericórdia e graça que procura incluir as pessoas, não abrindo mão dos princípios, mas fazendo deles princípios e não precipícios.
Alguns bichos têm esqueleto externo. Fala da lagosta. Já viu a lagosta, aquele bicho feio, a beça que o pessoal paga um dinheirão para comer? Ela tem um esqueleto externo. A lagosta, para crescer, de tempos em tempos ela tem que trocar aquela casca, porque senão ela vai ficando presa ali dentro, ela não consegue. Então, de tempos em tempos, ela solta a casca. Qual é o perigo? Quando ela solta a casca dela, ela fica molinha. Então, qualquer um pode bicar a lagosta. Qualquer um pode dizer, hora boa de comê-la. Né? Mesmo peixe banguela consegue comer, porque ela fica macia. Então, o que acontece? É um risco. Crescer para ela é assumir um risco. Meus irmãos, é mais ou menos assim também na vida espiritual. Para que nós cresçamos, nós temos que assumir o risco de estar sempre descascando, tirando as durezas, tirando as regras, as coisas duras, as coisas que nós nos condicionamos, dispostos a abrir mão de estruturas antigas, para crescermos um pouco mais no conhecimento de Deus. No reino de Deus a gente não cresce sem correr riscos. A gente não cresce sem um quê de ousadia. A gente não cresce sem um quê de entrega, de esvaziamento de si mesmo. A gente não consegue crescer se nós não estivermos dispostos a abrir mão de estruturas que já não funcionam mais. Que funcionaram talvez em outro tempo, mas não funcionam mais. Nós precisamos disso, para que nós possamos dar um passo a mais no nosso crescimento espiritual. Amém? Não é quantos hinos nós vamos cantar ou quantas horas nós vamos estar em comunhão na igreja. Não é isso. Não é o número de coisas que fazemos ou os ritos que praticamos, mas é a verdade com que os praticamos. Porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Cantar da boca para fora é a mesma coisa que não cantar. Cantar da boca para fora é um ato vazio. E aí as emoções também são vazias, porque não são oriundas de uma percepção de que Deus está presente e de que Ele está falando conosco. E tem gente que se emociona em shows de música secular, sertaneja, sei lá o que, parará, tem um monte de gente, se joga no palco. Isso são emoções que não se adequam à nossa vida espiritual. Porque são emoções vazias. Saiu dali, é tudo a mesma coisa, não redundou em nada. Mas também viver a vida espiritual sem ser comovido, sem ser tocado, sem ser quebrantado, significa que a casca ficou dura demais. E que a gente precisa trocar de casca. Mais uma vez, para crescer mais um pouquinho. Precisa jogar fora conceitos, regras estabelecidas, outras coisas mais, práticas que viraram para nós apenas uma coisa vazia, repetitiva. Vida espiritual é todo dia, é relação, é sentar com Deus e dizer, oi Pai, estou eu aqui, e você sabe que você sabe muito bem como eu estou. Você sabe que às vezes eu chego aqui com a cara no chão, envergonhado, porque eu errei de novo e mais uma vez, Senhor, eu preciso chegar aqui e dizer, Senhor, me ajuda. Tira a segunda pessoa do plural, o vós sabeis, e fala com Ele, Pai, olha só, olha que porqueira que eu faço toda hora, olha quem eu sou, me ajuda a ser mais como Tu és, Senhor. Amém? É preciso reconhecer isso. E a palavra de Deus diz lá e dessa vez eu não vou errar quando eu abrir, em Filipenses capítulo 3, agora sim o 3, versículo 12, o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito de perfeição nas práticas, né? Ele diz, olha, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha lá, olha o que ele está dizendo. Gente, ele está dizendo assim, olha, não é que eu seja perfeito, eu não obtive perfeição, mas eu continuo prosseguindo para conquistar aquilo
O que é aquilo? A vida é com Deus, a comunhão com Deus, a vida eterna, mas essa vida eterna que já começa aqui agora, né? Que é a comunhão com Deus, né? Para conquistar aquilo, para o que também eu fui conquistado por Cristo, ou seja, Cristo me conquistou para isso. Você não descobriu Jesus, Cristo te conquistou, quebrou o teu coração, falou contigo, e foi para esse propósito, para estabelecer na sua vida uma relação com Ele. Amém? E ele diz mais: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, andemos de acordo com essa vocação que Cristo pôs em nós. Vocação para sermos filhos de Deus, santos, eleitos, gente que anda na comunhão com Deus, que ouve a voz de Deus e é ouvido por Deus também. Amém? E eu queria hoje orar com você que eventualmente olha para a sua vida e diz: pô, eu não queria estar como eu estou. Ou que reconhece que o Evangelho, você recebeu o Evangelho, mas o Evangelho encontrou limitação em alguma área da sua vida onde não houve transformação de fato. Que você talvez anda com as suas emoções mal colocadas, mal posicionadas. E aí você fica às vezes irritado, irado, se impacienta, briga, discute. Você que acha que a tua família está complicada, está esquisita, e você reconhece que você é parte do problema e não tem sido parte da solução. Que acha que a sua vida espiritual, ou que tem visto a sua vida espiritual ser uma chatice. E ela não tem que ser uma chatice. Se é uma chatice é porque deixou de ser vida, porque vida não é chata. Então precisa avivar o seu coração, avivar a sua relação com Deus. Você que de repente acha que as estruturas não estão funcionando bem, e você que reconhece que muitas vezes o caldo tem entornado, muitas vezes o vinho novo tem se derramado, e você tem ficado frustrado. A causa disso, desse derramamento, desse desperdício, não é outra coisa senão a inadequação das nossas estruturas, do nosso pensamento, das nossas emoções, a inadequação dessas coisas a uma nova proposta de Deus para as nossas vidas. Os fariseus não conseguiam entender, porque simplesmente eles estavam agarrados demais nas suas estruturas, enquanto que outras pessoas pecadoras, sem conhecimento da fé, abraçavam Jesus. Muitos deles estavam resistindo, porque não combinava com as suas estruturas. Eles não estavam dispostos a ouvir, eles só queriam ouvir aquilo que eles já achavam que era certo e devido. Se você hoje está disposto a ouvir a voz de Deus, se você hoje está disposto a rever as suas estruturas, se você hoje está disposto a dar uma virada na sua vida, então eu quero orar por você. Então eu quero encorajar você ou desafiar você a fazer um propósito de transformação verdadeira. Porque eu duvido que qualquer pessoa que estando em Cristo, que qualquer pessoa que está em Cristo não ouça o conselho de Deus a respeito das suas maneiras, dos seus modos, das suas atitudes, dos seus pensamentos. O Senhor tem falado conosco, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, pelo testemunho dos irmãos, mas acima de tudo pelo testemunho do Espírito, que fala também a mim. E eu não sou diferente, nem melhor nem pior. Nós somos tudo a mesma coisa. Filhos buscando entender qual é o caminho para ficar agarrado no Pai o tempo todo e saber mais dele e provar mais dele. Amém? Feche seus olhos no seu lugar.
E já que eu falei de desafiar você que não está satisfeito, que quer um outro caminhar, em qualquer área aí, seja você que reconhece que as suas estruturas não estão comportando o vinho novo do Evangelho, então, vamos lá. Toma uma atitude hoje. Levanta do teu lugar. Levanta do teu lugar. E só para você não se esquecer e você não deixar passar em branco, sem tomar uma atitude, sem dar um passo, sem fazer algo em favor disso, eu peço a você, com coragem, mas também com a certeza de que será amado, vem aqui à frente. Vem aqui nesse lugar. Vamos dobrar o joelho aqui na frente. E se não der espaço aqui, fica pelos corredores, vai ficando. Mas que você, ao vir aqui à frente, você esteja realmente sinalizando para si mesmo que você está disposto à mudança, que você está disposto a jogar fora os achismos, que você está disposto a remover empecilhos, barreiras, a jogar procedimentos fora. Você está aberto a uma transformação, que você diz, não, eu quero ser transformado, eu quero. E talvez você já tenha experimentado isso antes, mas em algum momento da sua vida isso se perdeu. Porque às vezes nós perdemos coisas pelo caminho. Às vezes alguma coisa começou em nossa vida e nós entramos na casa do Senhor com alegria e nós andávamos por aí, pregávamos, anunciávamos de Cristo, testemunhávamos dele, mas de repente a mesmice entrou e nós simplesmente, mesmo estando em Cristo, mesmo tendo uma nova experiência com o Senhor, permitimos que mais uma vez o nosso tradicionalismo, que mais uma vez a nossa tendência de querer controlar as coisas acabou estragando justamente o renovo, a alegria, a vida que nos estava proposta. E eu quero convidar você hoje a dizer, Senhor, eu não quero ser assim. Eu quero crescer, Senhor, então eu quero me expor para crescer. Eu quero crescer, Senhor, então eu quero me expor à Tua palavra, me expor à Tua vontade, me expor ao Teu propósito, me expor ao Teu Espírito, me expor a quem Tu és. Eu quero ouvir a Tua voz. E eu quero sentir, Senhor, o quão especial eu sou na Tua presença, não porque eu sou bom, mas porque Tu me amas. Deus Santo, em nome de Jesus, eis aí Teus filhos, ó Pai, e tantos outros que ficaram pelos seus assentos. Eis aí, ó Senhor amado, aqueles que hoje dizem, eu quero romper estruturas antigas, eu quero sair da mesmice, eu quero ver mudança, eu quero ser outra pessoa, eu quero ser um odre novo que comporta vinho novo. Eu não quero ser resistente à voz de Jesus, mas eu quero ser inflado por Ele e encher sem romper com o vinho novo do Evangelho, com a nova proposta, a nova safra que o Senhor inaugurou em minha vida, em nossas vidas, a nova safra que o Senhor inaugurou, inaugurando uma nova geração em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, da cruz, da boa nova da salvação. Deus Santo, em nome de Jesus, para cada um, para cada cabeça aqui, para cada pessoa aqui, ó Senhor, um procedimento, um conselho diferente, uma palavra Tua. Então, Senhor, fala Tu mesmo, ó Pai, aos nossos corações. Toca agora, Pai. Eu sei que Tu estás tocando, ó Deus, porque eles vieram aqui, eles se expuseram, porque foram tocados. E eu sei, ó Senhor amado, que não foram as minhas palavras, mas o Teu Espírito é que criou neles essa sede e fome. Então, Deus Santo, em nome de Jesus,
Vem agora, ó Pai amado, e enche-os com a tua presença, Pai, mas renova-lhe as estruturas, ó Senhor, para que eles comportem, ó Senhor, um novo caminhar contigo, uma nova espiritualidade, uma nova vida espiritual, onde realmente ela seja espiritual e não meramente um monte de rotinas e procedimentos repetitivos. Que seja, ó Senhor amado, um permanente sentar contigo e dialogar e ouvir a tua voz. E não, Senhor amado, ficar com palavras recebidas já há muito tempo, tanto tempo, que talvez já não estejam mais atuais, já não tenham mais eficácia para o momento. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, transforma essas vidas, Pai. Dá a eles, ó Pai, fome e sede de Ti, ó Pai. Dá a eles, ó Deus amado, um avivamento, ó Pai, uma vivificação, ó Pai amado, na relação contigo, de tal modo que, deixando para trás as coisas que para trás ficaram, prossigam em direção ao alvo que está à frente, como homens e mulheres que foram conquistados por Ti para um propósito, e esse propósito não é vazio e vago. Esse propósito é a união, a comunhão contigo, por meio do Espírito Santo dado a nós em Cristo Jesus. Graças te damos então, ó Senhor amado. Graças te damos, ó Senhor, porque hoje, ó Senhor amado, tu tocaste nesses corações, com esse propósito. Agora, Pai, completa a tua obra, Senhor. Dá a eles, ó Senhor amado, a disposição de continuarem crescendo sempre. E quando eles sentirem que novas estruturas os impedem, que eles tenham a coragem, a ousadia de lançar fora de si e serem novos, maleáveis à tua voz, à tua presença, ao teu querer, em o nome de Jesus. Amém e amém.